Olá, galera! Este vídeo destina-se à resolução da lista de exercícios complementares da unidade 5, determinantes e sistemas lineares do segundo ano do ensino médio. Vamos lá! O primeiro exercício que nós temos é o 845. Lá vocês devem calcular o determinante das seguintes matrizes. Então, de acordo com a definição, vocês sabem que matrizes de ordem 1 possuem o valor do determinante como seu próprio elemento. Então, no item A aqui, o resultado final seria 5. E no item B, o resultado do determinante seria π, pois eles possuem apenas um elemento. Já no item C, nós podemos aplicar a regra prática para determinantes de matrizes 2 por 2. Nos determinantes de matrizes de ordem 2, basta que nós multipliquemos aqui, a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, nós vamos conservar o sinal da diagonal principal do produto e fazer menos o produto da secundária. Vamos lá, então. Nesse caso aqui, do item C, nós temos 2 vezes 7 menos 5 vezes 4. 2 vezes 7, 14. Menos 5 vezes 4, que é 20. Portanto, nós podemos concluir aqui que o determinante da matriz C é igual a menos 6. Sempre em determinantes de ordem 2, nós faremos o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. A dica aqui para o item E é você simplificar depois, essa raiz quadrada de 8, tá bom? Você vai pegar o 8, fazer a decomposição por números primos até chegar no 1, e você vai perceber que aquilo que faz dupla sai da raiz. Ou seja, a raiz quadrada de 8 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tá bom? Com essa dica aqui, na hora que você for fazer a subtração das frações, tire o mínimo múltiplo comum, e você, fazendo essa substituição, vai chegar no resultado final indicado no livro. No item E, nós temos também ordem 2, e vamos fazer aqui o produto da principal menos o produto da secundária. Ficaremos então com cosseno x menos vezes 2 seno x, e depois troca o sinal, menos 1 vezes o seno de 2x. Essa multiplicação que está indicada aqui, ela pode ser escrita como 2 vezes seno x cosseno x. Só troquei aqui a ordem dos fatores. Menos 1 vezes o seno de 2x, vai continuar dando aí o seno de 2x. Se você verificar lá na unidade de trigonometria, fórmula do seno do arco duplo, ela é dada por... Opa, caneta errada. Ela é dada aqui, por 2 seno x cosseno x. Essa daqui é a fórmula do seno do arco duplo. E o que você observa com isso? Que o que está em azul é igual essa primeira parte aqui do cálculo determinante do produto da diagonal principal. E quando nós subtraímos, duas coisas iguais, vocês sabem que o resultado final vai ser, então, 0. Tá bom? Lá nas respostas, vocês podem encontrar tanto
o determinante de uma matriz indicado por duas barras, como eu fiz ali no item C, ou então escrevendo ali det. Então ficaria det E, né? Nós lemos como determinante da matriz E, nesse caso aqui é igual a 0. Próximo exercício, 849. No 849, nós temos que calcular o determinante de matrizes de ordem 3. Para isso, nós aplicaremos a regra de Sarros. Na regra de Sarros, galera, nós devemos sempre copiar as duas primeiras colunas ao lado direito da matriz e depois realizar os produtos, né, das diagonais principais e também secundárias. Vamos lá, então. Vou copiar aqui a matriz A. Então, na matriz A, nós temos aqui na primeira coluna 2, 4, 2. Segunda coluna, 3, menos 2 e 1. Terceira coluna, 1, 1 e 1. Nós precisamos, então, pegar a primeira coluna e copiá-la aqui, ó. Então, vai ficar 2, vou colocar em azul aqui, ó. 2, 4, 2. E nós devemos também copiar a segunda coluna, que é 3, menos 2 e 1. Também vou deixar em azul aqui, ó. 3, menos 2 e 1. Certo? Então você pega, tem ali a matriz, né? Você copia ali, ó. A matriz que é dada, aqui, ó, antes do pontilhado. Depois você copia as duas primeiras colunas ao lado direito. Feito isso, aquilo que segue a diagonal principal com 3 elementos, nós vamos conservar o sinal, tá bom? Lembrando que esse mais aqui é para conservar o sinal, não que seja positivo, tá bom? Aqui, então, eu vou colocar a indicação para conservar o sinal. Já naqueles produtos seguindo a diagonal secundária, lembrando, né, sempre com 3 elementos, então eu não continuei aqui com outros produtos, porque aqui ó, nós só temos 2 e 1, aqui é a mesma coisa, 2 e 1 elemento. Aqui, seguindo a diagonal secundária, se nós viéssemos um pouquinho mais para cá, né, teríamos 2 elementos, aqui 1 elemento. Não pode, tem que ser 3. Então, aqui nós temos 3 elementos e aqui também 3 elementos. Onde está o sinal de menos, significa que nós vamos inverter o sinal. Tá bom? Vou colocar os sinais. Inverter os sinais. Vamos lá então, galera. Para calcular aqui o determinante dessa matriz do item A, nós precisaremos então, eu vou colocar aqui, ó, em vermelho, aquele que a gente conserva o sinal. Então vamos lá. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Ou seja, o primeiro resultado aqui é menos 4. Depois, 3 vezes 1 vezes 2 vai dar 6. Positivo, então é mais 6. E 1 vezes 4 vezes 1, finalizando aqui, a parte de conservar o sinal vai dar 4. Então vou colocar aqui, ó, mais 4, conserva o sinal. Vamos agora fazer a parte da secundária, onde nós vamos inverter os sinais. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Só que aqui na secundária nós devemos inverter os sinais. Então vai dar mais 4. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2 positivo. Só que aqui nós invertemos o sinal. Vai ficar menos 2. Para finalizar, 3 vezes 4 vezes 1, que é 12. Aqui deu 12, né? Positivo. Só que nós devemos inverter o sinal. Então vai ficar menos 12. Feito isso agora, basta que nós juntemos aí, né? Com somas e subtrações. 4 menos 4 é 0. 6 mais 4 aqui vai dar 10.
10 menos 2 é 8. E depois 8 menos 12, resultado final do item A vai ser, então, menos 4. Tá bom, galera? Então, o procedimento sempre vai ser esse. Você deve copiar as duas primeiras colunas ao lado direito, fazer 3 produtos seguindo a principal, onde você conserva o sinal, e seguir 3 produtos da secundária, onde você inverte o sinal. Todos os demais itens são análogos. Tomem cuidado aí com os sinais. Essa é a dica para a resolução do 849. Exercício 851. No 851, nós devemos aqui determinar o conjunto de solução das equações aplicando a regra de Sarros. Então, vocês podem observar que o determinante aqui é de ordem 3, ou seja, nós temos que aplicar Sarros. Só que nós temos aqui também, exemplos com variáveis. Então, nós vamos cair em uma equação, certo? A equação vai poder ser do primeiro grau, do segundo grau. Vamos lá, então. No item A, nós teremos o seguinte. Vou copiar aqui, então, a primeira coluna, que é 1 menos 2, 4. Segunda coluna, x menos 4 e 8. Terceira coluna, 1, 2, 3. Lembrem-se que pela regra de Sarros, nós devemos copiar a primeira coluna ao lado direito, que vai ficar 1 menos 2 e 4. E devemos copiar também a segunda coluna, que nesse caso é x menos 4 e 8. Também vou fazer em azul aqui, x menos 4 e 8. Feito isso, basta você se lembrar que produtos na diagonal principal, você conserva o sinal. Então, vou deixar um maisinho aqui. E produtos na diagonal secundária, você inverte o sinal, tá bom? É assim que a gente vai proceder, então, igual ao exercício anterior. Nesse caso, nós sabemos que esse resultado do determinante é igual a 0. Ou seja, nós temos aqui no final que resolver uma equação. Vou fazer em verde, então, a parte da diagonal secundária. Vamos lá. 1 vezes menos 4 é menos 4. Menos 4 vezes 4 é menos 16. Só que na diagonal secundária nós trocamos o sinal. Então será menos 16, vai ficar 16 positivo. Tá bom? Então, na hora que a gente for montar aqui a equação, o primeiro valor que nós temos é 16 positivo, porque inverte o sinal. Depois, 1 vezes 2 vezes 8 é 16 positivo. Só que, como nós estamos na diagonal secundária, nós devemos trocar o sinal. Então vai ficar menos 16. Para finalizar a secundária, x vezes menos 2 é menos 2x. Vezes 3 dá menos 6x. Menos 6x. Como nós estamos aqui na secundária, então tem que trocar o sinal. Vai ficar mais 6x. Aqui nós terminamos, então, os 3 produtos da diagonal secundária, paralelos à diagonal secundária. Agora nós vamos fazer em vermelho os 3 produtos, referentes aí à diagonal principal. Lembrando que aqui nós vamos conservar o sinal. Vai ficar então 1 vezes menos 4 é menos 4, vezes 3 é menos 12. Na diagonal principal nós conservamos o sinal, então vai continuar menos 12. Depois, x vezes 2 vezes 4 vai dar 8x. Como 8x está positivo e a gente conserva o sinal, aqui vai ficar mais 8x. E depois, 1 vezes menos 2 vezes menos 8, que vai dar menos 16. Menos 16, aqui nós vamos conservar o sinal. Então vai ser menos 16. Agora basta resolver a
Equação do primeiro grau. Vocês podem perceber aqui no começo que ficou 16 menos 16, que vai dar 0. Vocês podem juntar aqui, né, termos com x e depois também juntar aqueles números que estão sozinhos para começar a resolver a equação. Então, nós teremos 6x mais 8x vai dar 14x. E menos 12 menos 16 é menos 28. Tudo isso é igual a 0 que o exercício nos deu. E agora é só resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Tá, galera? Então, vocês vão pegar aqui, né, esse menos 28, troca o sinal, mais 28, 0 mais 28 vai dar 28. Ou seja, 14x vai ser igual a 28. Faça a passagem, tá bom? Depois, esse 14 aqui, né, como ele está multiplicando, ele vem dividindo. Quando nós fizermos aqui a divisão, nós teremos 28 sobre 14. E 28 sobre 14, você conclui que é igual a 2, o resultado final. Certo? No 851A, então, aqui o valor vai ser x igual a 2. O item B e depois o C e também o D, eles são análogos, tá, galera? Então, a maneira de fazer é similar. Basta copiar as duas primeiras colunas, aplicando a regra de Sarros, vai montar uma equação do primeiro grau ou do segundo grau também e resolve encontrando lá o conjunto de solução, tá? Na resposta lá eles colocam como solução o valor que você encontrou para o x, que nesse caso foi o 2. Exercício 856. No exercício 856, nós devemos determinar o valor de 3k² menos 2k, sabendo que o determinante da matriz que é dada é igual a 280. Então vamos lá, galera. Esse determinante aqui, como é uma matriz de ordem 3, nós devemos aplicar a regra de Sarros. Então eu vou copiar aqui a primeira coluna, que é 1, 3k, 9k². Vou copiar a segunda coluna, 1, 1, 3k. E a terceira coluna, 3k, 1 e 1. Né? Nós sabemos aqui que esse determinante, quando a gente faz o cálculo, dá 280. Tá bom? Só que se a gente fosse calcular o determinante de ordem 3, nós devemos aplicar a regra de Sarros. Na regra de Sarros, nós devemos, então, né, copiar aqui a primeira e a segunda coluna ao lado direito. Então, eu vou copiar a primeira coluna, tá bom? Está identificada ali já, que é 1, 3k, 9k². Vou pescar aqui, ficou meio estranho. 9k². E depois nós devemos também copiar a segunda coluna também ao lado direito, né? Nesse caso, a segunda coluna é dada por 1, 1 e 3k. Vocês já sabem dos exercícios anteriores que o produto da diagonal principal, você mantém o sinal, né? E também os seus paralelos. Então, todos esses aqui, nós vamos manter o sinal, né? Lembrando que esse mais indica que mantém o sinal. E na secundária, vocês vão inverter os sinais. Todos os produtos paralelos aqui, a diagonal secundária, vocês vão inverter os sinais. E na hora que calcular esse determinante, ele tem que ser igual a 280, que foi dado do exercício, certo? Vamos então fazer os cálculos. Em verde, nós vamos aqui seguir os paralelos à diagonal secundária e vamos inverter os sinais. 3k vezes 1 é 3k. 3k vezes 9k², nós devemos multiplicar número com número, que vai dar 27, né? 3 vezes 9. E k tem um expoente 1 aqui, né?
E na multiplicação de potência de mesma base, nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, k elevado a 1, que é k, vezes k ao quadrado, vai dar k elevado a 1 mais 2, que é 3, ou seja, k ao cubo. Tá bom? Então, esse primeiro produto dá 27k ao cubo. Só que na secundária nós devemos inverter aqui o sinal. Vai dar menos 27k ao cubo. Depois, nós temos 1 vezes 1 vezes 3k, que é 3k. Como está na secundária também, é menos 3k. E 1 vezes 1 vezes 3k também é 3k negativo, então vai dar menos 3k. Aqui nós acabamos de fazer, então, os 3 resultados encontrados nas multiplicações paralelas à diagonal secundária. Agora vamos fazer em vermelho da diagonal principal. Aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Continua positivo, né? Conserva o sinal. Depois, 1 vezes 1 vezes 9k quadrado, que vai ser 9k quadrado. Mantém o sinal também, 9k quadrado. E por último, 3k vezes 3k vezes 3k. De maneira similar ao explicado anteriormente, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E k vezes k vezes k é k ao cubo. Como você mantém o sinal, vai ficar mais 27k ao cubo. E essa equação, deixa eu alinhar aqui, né, vai ser igual a 280. Então, tudo isso daqui é igual a 280. Lembrando, tá, galera, que a gente não precisa determinar aqui qual que é o valor do k. Nós queremos apenas saber o valor de 3k quadrado menos 2k. É isso aqui, né, o que o exercício está pedindo. Está marcado em azul aqui agora, ó. 3k quadrado menos 2k. Vamos tentar simplificar, então, os resultados que nós chegamos. Vocês vão observar aqui, ó, que menos 27k ao cubo mais 27k ao cubo é zero. Tá bom? Podemos juntar aqui os termos semelhantes. Nesse caso, ó, menos 3k, que é menos 6k. Tá bom? E eu vou ordenar de uma forma diferente. Então aqui, ó, vai ficar 9k quadrado. Estou apenas copiando 9k quadrado. Menos 3k é menos 6k. Tá? E agora tá faltando esse mais 1 aqui, ó. Esse mais 1, pessoal, eu já vou mandar lá pro outro lado, né? Se ele tá mais 1, quando vai pro segundo membro ali, o outro lado da igualdade, vai menos 1. E aí vai ficar 280 menos 1. E nós sabemos que 280 menos 1 é 279. Feito isso, o que nós podemos observar? Que tanto 9 como 6, como 279, são múltiplos de 3. O 6 e o 9, né, você lembra aí pela tabuada, e o 279 pelo critério de divisibilidade do 3, que é a soma aqui, né, dos seus algarismos posicionais, dá um número que também é divisível por 3, né? 2 mais 7, 9, 9 mais 9, 18. Então, como 18 é divisível por 3, é um múltiplo de 3 também. Então, 279, pelo critério de divisibilidade do 3, também pode ser dividido por 3. Ou seja, vamos dividir tudo por 3. Por quê? Quando vocês dividirem tudo por 3, vocês vão perceber que, dividindo, né? Tudo por 3, então, beleza, galera? Ó, vou indicar também aqui na fração, ó. 9k quadrado dividido por 3 vai dar 3k quadrado. Menos 6k dividido por 3 vai dar 2k. Olha que interessante. E nós chegamos aqui exatamente naquilo que o exercício está pedindo. 3k quadrado menos 2k. E isso daqui é igual a 279 dividido por 3. Fazendo a continha aí, né? Dá 93. Ou seja, o valor aí que o exercício está nos solicitando vale 93. Observe que nós não precisamos aqui, né, determinar quanto que vale o k, e apenas quanto que é 3k quadrado menos 2k. Exercício
870, nós temos ali as matrizes A e B, e devemos determinar o determinante da matriz A vezes B, tá bom? Nesse caso aqui, galera, como as matrizes são de mesma ordem, né? São quadradas de mesma ordem, existe aí uma propriedade que nos assegura que o determinante da matriz A vezes a matriz B vai ser dado pelo determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, tá bom? Deixa eu arrumar só esse determinante aqui, não? Ficou meio estranho. Determinante da matriz B. Então nós podemos aí separar, né, o produto, tá bom? Você não precisa calcular, né, a multiplicação das duas matrizes para depois calcular o determinante. Não, você pode separar. Por quê? Tanto a matriz A como a matriz B, nesse caso, possuem aí a mesma quantidade de linhas e colunas, tá bom? Quem quiser fazer para revisar a multiplicação lá, né? Matriz A vezes matriz B, lembra que a A fica ali do lado esquerdo, né? Ó, nesse caso, a matriz B vai ficar aqui do lado direito, né? Matrizes quadradas aí possuem essa característica. E aí, quando você fizesse, né, aqui os produtos, nós ficaremos com 4 menos 1, que é 3, 0 mais 7, que é 7, menos 4, que é menos 8, e 0 mais 28, que é 28. Tá bom? Se você ficou com dúvida aqui nessa multiplicação, verifique as dicas da relação de exercícios anteriores, unidade 4, matrizes, e lá nós temos aí exemplos passo a passo descrevendo a multiplicação. Nesse caso, como nós temos, né, uma ordem 2, se fosse calcular o determinante, agora, né, calculando aqui o determinante, nós ficaríamos então, vou colocar aqui, seguir o padrão, né, que era vermelho na principal e verde na secundária. Lembrando que na secundária troca o sinal e na principal mantém. Então vamos lá. Menos 8 vezes 7 é menos 56. Só que menos 56, como está na secundária, troca o sinal, vai ficar 56 positivo. Tá bom? Então, deixa eu colocar esse sinal de menos mais para cima, né? Senão vai parecer que esse menos que está aqui é do 56. Então, ó, 56. E depois, o da principal, a gente conserva o sinal. 3 vezes 28, 60 com 24, vai ficar mais 84. E 56 mais 84, nós chegamos aqui, então, no resultado final, que é 140, certo? Observem que vocês poderiam calcular o determinante da matriz A. Lembrando aqui, né, o determinante da matriz A, ó, vou marcar em principal em vermelho, secundária em azul. Então, o determinante da matriz A seria 14 menos 0, que é 14. Depois, o determinante da matriz B, principal, secundária. Na principal, nós teríamos 2 vezes 4, que é 8. E depois, menos 2 vezes 1 é menos 2. Troca o sinal, vai ficar mais 2. Então, vai ficar 8 mais 2. 8 mais 2, sabemos que é 10. E aí, pela propriedade, basta que você multiplique, né, o determinante da matriz A, que é 14, pelo determinante da B, que é 10. 14 vezes 10, você também pode observar que é 140. Beleza? Então, o resultado aqui desse exercício, 140, alternativa E. No próximo vídeo, faremos a parte 2 dos exercícios complementares. Até mais, galera. Tchau, tchau.